Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a circunferência e círculo, né? Vamos diferenciar o que é uma circunferência e o que é um círculo. E também vamos ver uma propriedade bastante importante aqui das cordas, né? Então vamos lá. Então vamos entender primeiro o que é um círculo, né? Desculpa, uma circunferência. Então, sendo C um ponto de um plano e R uma distância não nula, chama-se circunferência de centro C e raio R o conjunto dos pontos desse plano cuja distância ao ponto C é igual a R. Bom, aparentemente o texto é um pouco complicado, né? Difícil de entender o que ele está falando, mas eu vou ilustrar aqui para vocês o que está dito aí, né? Então imagine que eu tenho um ponto C e esse ponto eu vou chamar de centro, certo? Imagine também que eu tenho um ponto P aí, né? E de tal maneira que a distância do ponto P até o ponto C seja R, seja uma distância fixa, certo? Agora imagine, né? Imagine o conjunto de todos os pontos que tem a distância R para o centro. Será que existe outro ponto ou outros pontos que têm essa mesma distância para esse centro? O que vocês acham? Existe mais pontos que têm essa característica aí, que tem essa mesma distância vermelha? A resposta é sim, né? Existem vários, existem infinitos. E está aparecendo alguns aí na tela para vocês, né? Os pontos que apareceram aí na tela são pontos que têm a distância C, desculpa, tem a distância R para o centro, né? Tem a distância de qualquer ponto que você toque aí para o centro é sempre a mesma, é sempre R, né? Você pode, se eu pegar aqui a distância desse ponto aqui para cá, vai ser R também. Só que o que eu coloquei aí só foram alguns pontos, né? Eu não consigo colocar todos. Visualmente aqui eu não consigo ver todos, né? Ninguém consegue ver infinitos pontos. E aí, para representar o conjunto de todos esses pontos do plano, né? A gente faz aí, na verdade, só um tracejado com a linha contínua, certo? Então, essa linha vermelha aqui, né? Está representando o que é uma circunferência. Está representando o conjunto de todos os pontos, né, que tem uma distância fixa, né, para um centro aqui determinado, certo? Então essa basicamente é a principal característica aí da circunferência. Quando se pensa em circunferência, tem que pensar apenas no traçado, ok? Uma maneira de você desenhar uma circunferência da forma mais precisa possível, né, a nossas habilidades, é você usar esse instrumento, né? Esse instrumento aqui é o que a gente chama de quê? Compasso. Compasso. Então, se vocês quiserem desenhar uma circunferência bem bonitinha, recomendo que tenham esse instrumento aí em mãos, que ajuda bastante. Essa pontazinha aqui é chamada de ponta seca, né? Por que é ponta seca? Porque não é molhada, né? É de ferro. E aqui é onde sai o traçado, né? É uma pontazinha de um lápis. E aí, para você desenhar um círculo, uma circunferência, você apoia a ponta seca no centro, né? E escolhe a distância, no caso, escolhe o raio. E aí é só girar em um dos sentidos. E aí você consegue traçar, né, bem direitinho. Vamos lá, então é isso. Uma circunferência é um conjunto de todos os pontos do plano, né, de tal maneira que tem a distância fixa para um centro. Alguns elementos aí, né, elementos não, na verdade, a posição de um ponto na circunferência. Temos três possibilidades para um ponto na circunferência. Quais são as três possibilidades?
Um ponto ele pode pertencer à circunferência, né? O ponto está em cima da circunferência, ele é um dos pontos que tem a característica de tal modo que a distância, né, para o centro é o raio. Então, se a distância do ponto para o centro for o raio, é porque esse ponto ele pertence à circunferência, beleza? Outra possibilidade é o ponto estar fora da circunferência, né? E aí, quando o ponto está fora da circunferência, você diz que ele é exterior à circunferência. É outra possibilidade. Nesse caso aqui, se você calcular a distância desse ponto para o centro, com certeza, né, essa distância vai ser maior do que o raio, beleza? E outra possibilidade é o ponto estar interior à circunferência, certo? É quando você calcula aqui, por exemplo, se você calcular a distância desse ponto para a circunferência, pode ter certeza que essa distância aí ela é menor do que o raio, certo? Nesse caso aqui, do pertencer é quando a distância é igual ao raio. E agora vamos falar sobre círculo, né? O que é um círculo? Aqui nós vamos diferenciar circunferência de círculo. Então, basicamente, a diferença aqui do círculo para a circunferência é que o círculo é uma circunferência com o conjunto de seus pontos interiores, certo? Ou seja, na circunferência a gente só considera o traçado, só a linha, né, de contorno, só os pontos que tem a distância que a distância por centro é igual ao raio, certo? No caso do círculo, não, nós vamos considerar todos os pontos que estão, né, a uma distância, qualquer ponto, de tal maneira que a distância dele para o centro seja menor ou igual ao raio, certo? Então, qualquer ponto que tem essa característica aí é um círculo. Em outras palavras, você pode pensar assim: é uma circunferência com todos os pontos interiores. Basicamente é isso, certo? Uma circunferência com todos os pontos interiores a ela é o que a gente chama de círculo. Trazendo aqui para o nosso dia a dia, né, uma comparação aqui um pouco sem rigor, uma circunferência seria, por exemplo, uma aliança, né, de certa forma, o formato pelo menos, e um círculo seria uma pizza, né, porque toda preenchida, seria um disco. Então seriam essas duas perspectivas aí. Bom, falando sobre circunferência, né, na circunferência existe arcos e cordas, certo? Vamos aqui ver o que é que são cada um, né? A figura que está aparecendo aí para vocês é um segmento de reta que une dois pontos pertencentes à circunferência. Vocês concordam comigo? Ó? O ponto A, ele pertence à circunferência, o ponto B também pertence à circunferência, e aí eu tracei um segmento de reta, né, que une esses dois pontos. Esse segmento de reta aí você vai chamar de corda, né? Isso aqui é uma corda. Então, qualquer segmento que une dois pontos de uma circunferência, você vai chamar de corda, certo? Bom, essa parte da circunferência que ficou delimitada por esses dois pontos que eu estou traçando aqui, né? Então, o conjunto de todos esses pontos aqui que eu estou traçando, né? Todos esses pontos aqui é o que a gente chama de arco, né? Arco de circunferência. São todos os pontos limitados, né, aí por outros dois pontos aqui, no caso o ponto A e o ponto B, eles delimitam aí um arco, no caso aí o arco AB. Existe também o que a gente chama de diâmetro, né? O que vai ser um diâmetro? Um diâmetro é uma corda, certo? Só que essa corda ela tem que passar pelo centro. Então, qualquer corda que passa pelo centro é o que a gente chama de diâmetro,
certo? No nosso caso da figura aí, nós temos o diâmetro DE, certo? Porque ele passa por D e passa por E, né? E claro, pelo centro. Então, para ser diâmetro, tem que passar pelo centro. Alguma pergunta até aqui? Basicamente, esses são os elementos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses elementos, vocês podem falar, ou então acho que está tudo básico aqui, tudo tranquilo, né? Pelo que eu entendo, assim, né? Eu acho que o pessoal, vocês talvez, tem pouco contato com esse nome aqui, né? Corda. Eu acho que é o único cara mais desconhecido aqui para vocês. Beleza, Maria Eduarda. Tô vendo aqui que você digitou umas coisas aí. ASDF, GH, JK, não sei o que, não sei o que. Mas eu entendi. E agora vamos ver uma propriedade das cordas que é muito importante, que a gente usa bastante aqui na matemática, certo? E basicamente é o ponto principal aqui dessa aula. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente a esse slide aqui. Então vamos lá. Então vamos ver aqui uma propriedade das cordas, né? E essa propriedade diz respeito ao seguinte. Ó, o que eu tenho aqui na figura? Vamos aqui bem devagarzinho para vocês entenderem. Eu tenho aqui um ponto A, que ele é pertencente à circunferência. Tem um ponto B, né? Que também ele pertence à circunferência. E existe a corda AB, certo? A corda AB. O que eu estou querendo representar aqui? Suponha que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho a corda e tenho um segmento, né, de reta que chega até o ponto médio dessa corda. Então imagina a seguinte situação. Você traça um segmento de reta que vai até o ponto médio da corda. O que é que isso acarreta, né? Quais as consequências? Então, se você traçar um segmento de reta que vai até o ponto médio da corda, pode ter certeza que esse segmento de reta é perpendicular a essa corda. Ok? Sempre que você faz isso, você tem aí dois segmentos perpendiculares. O que é que significa dois segmentos perpendiculares? É que eles formam um ângulo de 90 graus. Ok? Isso só ocorre, né, se você traçar aqui do centro até a corda, né? Só que você tem que chegar aqui no ponto médio, certo? Então, quando você faz isso, a consequência é que você forma aqui um ângulo de 90 graus. A volta dessa propriedade também é verdadeira. Como assim a volta, professor? Se você traçar um segmento, né, perpendicular à corda, por exemplo, aqui no meu desenho, CM ele é perpendicular à corda AB. Então, pode ter certeza absoluta que você chegou no ponto médio. Certo? Então, vale tanto a ida quanto a volta. Ilustrando aqui, eu mesmo fazendo, ó. Então, quer dizer o seguinte, ó, o que eu quero dizer, ó. Tenho aqui uma circunferência. Aí tem uma corda. Certo? Tá aqui a corda. Se eu traçar um segmento de reta perpendicular a essa corda, pode ter certeza que o ponto que eu cheguei aqui, ele é o ponto médio, certo? E a afirmação anterior era a seguinte: se você tem uma corda e você traça um segmento até o ponto médio, pode ter certeza que você fez um ângulo de 90 graus aqui. É isso que eu estou querendo falar para vocês, ok? Basicamente é essa propriedade que eu quero que vocês se liguem bastante, que nós vamos usar ela muito. E agora, vamos aí nos próximos slides, nós vamos fazer algumas questões que envolvem essa ideia aí. Então, o exercício 1 diz o seguinte, ó.
Na circunferência de centro C e raio 4 centímetros, representado ao lado, o ponto M da corda AB, né, é tal que AM é igual a BM, que é igual a CM. Calcular a medida dessa corda. Vamos aqui com calma, né? Primeira coisa, ele falou aí que o raio é 4, já está indicado aqui o raio, ó. Não tem nenhum problema, o raio já está aqui. Vamos atentar aqui a essas três igualdades aqui, né? AM é igual a BM. Então eu digo aqui, ó, AM é igual a BM, né? Que é igual a CM também. Tá aí. Bom, beleza. O que a gente pode concluir daí? Primeira coisa, primeira conclusão é que M ele é o ponto médio. M é o ponto médio de quem? Do segmento, né? Do segmento AB. É a primeira coisa que a gente pode concluir. E se M é o ponto médio do segmento AB, com certeza, pela propriedade que a gente viu, esse ângulo aqui, ó, o ângulo CMB, ele é de 90 graus, certo? Qual a principal consequência disso também? É que o triângulo BCM, né, esse triângulo que eu estou aqui, né, do lado direito, ele é um triângulo retângulo, ok? Eu vou chamar aqui esse segmento BM de X, certo? Se esse segmento BM é X, o segmento AM também é X. E também o segmento CM também é X. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, AM é igual a BM, que é igual a CM. E agora perceba aí no triângulo BCM, né? Que a gente pode usar Pitágoras, né? Como é que a gente usa Pitágoras aí? Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Lembrando que aqui é um cateto, né? E aqui é outro cateto. Por isso a importância de a gente trabalhar lá as relações trigonométricas, as relações métricas no triângulo retângulo, né? Então aqui eu tenho a soma dos quadrados dos catetos, e isso aí com certeza é igual a quem? Ao quadrado da hipotenusa. Que então vai ficar 4 ao quadrado. Certo? X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Portanto, x ao quadrado é igual a quem? A 16 dividido por 2, que dá 8. Então, x ao quadrado é igual a 8. Então, x vai ser a raiz de 8, certo? E aí, quando dá a raiz de 8, né, quando for uma raiz que você não tem um quadrado perfeito dentro, né, o que você vai fazer? A ideia é, se for possível, você fatorar esse 8. Então, a raiz de 8 você pode ver como sendo a raiz de 2 vezes 4. Né? Você fatorou aqui o 8. E aí, quando aqui aparece um cara que dá para fazer a raiz, você faz. Raiz de 4 é 2. E a raiz do 2 aqui, você vai deixar do jeito que está. Então, quer dizer que a raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Certo? Pronto, achamos o x. Agora, um detalhe é que não é a resposta do problema. Né? Por que não é a resposta do problema? Porque se você olhar aqui, ele quer o seguinte, ó, calcular a medida dessa corda. Que corda? A corda AB. Então ele quer saber quanto é que mede AB. Mas agora está muito fácil. Se você olhar bem, né, a medida de AB é um pedaço de x mais outro pedaço de x. Né? Dois pedaços que medem x. Ou seja, a corda AB mede 2x. E 2x fica 2 vezes 2 raiz de 2.
2 vezes 2 dá 4, então isso aqui vai ficar 4 raiz de 2. Então essa sim é a nossa resposta do nosso exercício aí. Ok? Vamos a mais uma, né? Em uma circunferência de centro C, um diâmetro PQ, né, intercepta perpendicularmente em S uma corda AB de medida 16 centímetros, conforme mostra a figura ao lado. Calcular a medida do raio dessa circunferência, sabendo que PS é igual a 4 centímetros. Vamos lá colocar os dados que a questão traz para a gente na nossa figura. Então, a primeira coisa aí, vamos aqui, primeira coisa. Ele diz que aqui nós temos um diâmetro PQ, né? E ele é perpendicular a essa corda, né? A gente aprendeu que quando você tem um segmento perpendicular a uma corda, é porque de certeza, né, esse ponto aqui, ele é o ponto médio dessa corda. Então esse pedaço aqui, com certeza tem o mesmo tamanho que esse. É a primeira conclusão. Por que eu concluí isso? Porque esse ângulo aí é de 90 graus. Certo? Só forma o ângulo de 90 graus se estiver chegando no ponto médio. Certo? Se não for, não vai. Não é assim. Ok? Primeira conclusão é essa. Outra coisa que ele fala no texto é que PS é 4 centímetros. Então, eu vou botar aqui só para ficar mais fácil a nossa vida, né? Então, PS é 4 centímetros. Outra coisa que ele fala também é que a corda tem 16 centímetros, né? Então, tá aqui, ó, corda AB de medida 16 centímetros. Significa que... Como é que vai ficar aqui a situação? Se a corda tem 16 centímetros, então essa parte aqui mede 8 e essa parte aqui mede 8, né? Já que são dois pedaços do mesmo tamanho. Beleza? E a pergunta da questão é qual é o raio dessa circunferência? Então, nós só vamos parar aqui quando descobrimos o raio. Essa é a nossa pergunta aí principal. Então, eu vou traçar aqui um raio para formar logo aqui um triângulo, né, retângulo. Então, quando você estiver trabalhando com circunferência, uma das dicas que eu dou a vocês é tentar buscar triângulos retângulos, né? São estratégias que às vezes facilita bastante a nossa vida. Então, trabalhar com circunferência, principalmente com cordas, né, e raio, é bom que você encontre alguns triângulos retângulos para poder usar Pitágoras. Então, nesse caso aqui, eu vou tentar trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, o SCB, né? E vou chamar isso aqui de raio. Beleza. Sabendo que BC é igual a R, quanto é que mede SC? Aqui vai ser 4 menos R. Né? Por quê? Vou justificar aqui por quê, ó. Vamos aqui. Deixa eu mudar aqui até a cor para ficar mais fácil de vocês entenderem. Esse segmento PC, olhem bem, ó. Esse segmento PC, ele mede o raio, né, não? Ele é justamente o raio. É do centro para o ponto P, é sempre o raio. Então, esse segmentozinho SC é o raio tirado esse pedaço de 4. Certo? Se você excluir esse pedaço que mede 4 aqui, ó, vai ficar justamente o raio menos 4. Que dá justamente o SC. Ok. Ficamos aí com um triângulo retângulo, né? E a única coisa desconhecida aí é o raio. Então vamos tentar aqui usar o teorema de Pitágoras para descobrir esse raio. Então vamos lá. Lembrando que os catetos são 8. Então esse aqui é um cateto. E o outro cateto é R menos 4. E a hipotenusa é R. Então nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui para... Então, o nosso desafio é achar R, nós já sabemos. Então, vamos lá. O quadrado, né, a soma dos quadrados dos catetos. Então, você vai fazer R menos 4
ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então aí eu estou usando o teorema de Pitágoras, certo? E esse r menos 4 ao quadrado, como é que eu vou fazer ele, né? R menos 4 ao quadrado, como é que eu abro essa conta? Será que é igual a r ao quadrado menos 16? Isso é verdade ou é falso? Quanto é que é r ao quadrado menos r menos 4 ao quadrado? Será que isso é verdadeiro? O que vocês acham? Como é que eu ajeito essa conta aqui? R menos 4 ao quadrado. R menos 4 vezes R menos 4, né? Isso, muito bem. Então vamos aqui. Então, quando você tem um cara ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, né? Então, r menos 4 ao quadrado é igual a r menos 4 vezes r menos 4. Só que você não deixa assim não, você deixa entre parênteses para ficar organizado. Ok? Feito isso, você pode usar a propriedade distributiva, né, da multiplicação. Então, você pega esse r, você vai multiplicar o r daqui. Aí vai ficar r ao quadrado. Aí você pega esse r e multiplica o menos 4. Vai ficar menos 4r. Certo? Aí depois você pega esse outro e faz a mesma coisa. Ó. Né? Você pega o menos 4 e multiplica por r, que dá menos 4r. E você pega o menos 4 e multiplica por menos 4, que dá 16 positivo. Ainda dá para dar uma ajeitada aqui. Vai ficar r ao quadrado menos... O menos 4r com menos 4r dá menos 8r. Mais 16. Então tá aqui, né, a forma expandida aí do r menos 4 ao quadrado. Então, se tivesse r menos 4 ao quadrado, eu vou substituir pelo que eu achei lá embaixo. Né? Tá aqui. O 8 ao quadrado é 64, né? Que é 8 vezes 8. E o r ao quadrado fica aqui. Beleza. Esse r ao quadrado está no primeiro membro e está no segundo membro. Certo? Então, ó, eu vou cortar isso aqui. Quando você tem o mesmo número dos dois lados, você pode cancelar. Então, ficou menos 8r. 16 com 64 dá o quê? Dá 80, né? E ficou 0 desse lado porque eu cortei tudo que tinha lá. Esse 80 eu vou colocar no segundo membro, então fica menos 8r é igual a menos 80. Tem menos dos dois lados aqui, você multiplica por menos 1 dos dois lados também, para poder tornar isso aí verdadeiro, né? E positivo. Então vai ficar 8r é igual a 80. Portanto, r é igual a 80 dividido por 8. Só que 80 dividido por 8 claramente é 10. Certo? E aí pronto, acabou o nosso problema, porque nós queríamos justamente o raio. Né? Então o raio dessa circunferência aí é 10. Exercício 3. Né? Na circunferência de centro C abaixo, a corda AB tem ponto médio M e mede 18 centímetros. Dado que BC mede o dobro de CM, determine a medida do raio dessa circunferência. Então vamos lá, ele quer o raio, que está aqui. Estou traçando o raio, né? Primeira coisa que ele diz aqui é que M é o ponto médio. Se M é o ponto médio dessa corda, né, e está chegando um segmento de reta nela, é porque esse segmento de reta tem que ser perpendicular a essa corda. Então nós já temos aí um triângulo retângulo, certo? Se M é o ponto médio, então o segmento AM tem o mesmo tamanho que BM. Se toda a corda mede 18, esse pedaço aqui só pode ser 9. O MB, né? Ok. E agora a outra informação que ele dá é o seguinte, ó, BC mede o dobro de CM. Né? BC mede o dobro de CM. Então, se o CM é X, então BC vai ser 2X. Tranquilo?
E aqui novamente nós temos um triângulo retângulo, e toda vez que eu tenho um triângulo retângulo e quero descobrir os lados dele, né, é interessante que você tente usar o Teorema de Pitágoras para ver se é solução, né? Então vamos aqui. Lembrando que os catetos aqui são 9, né, é um cateto, e x é o outro cateto. E a hipotenusa claramente é o terceiro lado. Então, x ao quadrado mais 9 ao quadrado, isso aqui é a soma dos quadrados dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então você vai pegar o 2x e elevar ao quadrado. Leva tudo ao quadrado, beleza? 9 ao quadrado é 81. 2x ao quadrado, aí você vai pegar esse 2, elevar esse 2 e o x. Então vai ficar 4x ao quadrado. Pega esse 4x ao quadrado e coloca no primeiro membro. Então x ao quadrado menos 4x ao quadrado é igual a esse 81 que está positivo, vai menos 81 por segundo membro. X ao quadrado menos 4x dá menos 3x ao quadrado, né? Claro, ao quadrado aí. Tem negativo dos dois lados, você pode já avançar um pouquinho e só tirar eles, sem nenhum problema. Pega esse 3 e passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 81 sobre 3, beleza? Então, x ao quadrado é igual a 81 sobre 3 dá 27. Então, x vai ser a raiz de 27. E aí não tem o 27 não é um quadrado perfeito, né? Então, não vai ser um número natural essa resposta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o 27 e fatorar. Aí você fatora pelo primeiro número primo que você encontrar. Que no caso aqui é o 3. E dá 9. Né? Aí 9 dividido por 3 dá 3. Aí dividido por 3 dá 1. Separa quando achar 1, né? Então quer dizer que 27 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Certo? Você agrupa de 2 em 2. E aí esse 3 ao quadrado, você vai simplificar o expoente dele com o índice. Então o 3 vem para fora e o outro 3 fica dentro. Portanto, o x, né? O x, ele é 3 raiz de 3 centímetros. Só que a pergunta da questão é: determine a medida do raio dessa circunferência. Mas o raio, se você observar bem, é quem? 2x. Então vai ficar 2 vezes 3 raiz de 3. Portanto, o raio vai ser 6 raiz de 3 centímetros. E fechou. Beleza?